Olá, eu sou a professora Rosiane e estou hoje com a Fernanda Castro, que é médica endocrinologista, e vai conversar conosco um pouco sobre o diabetes mellitus em crianças e adolescentes no contexto escolar. Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bom. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer ter você aqui conosco e que estamos muito gratos por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é uma pergunta que a maioria das pessoas pensa que sabe a resposta, mas poucos realmente sabem de fato o que é. O que é o diabetes? É verdade que existem dois tipos de diabetes mellitus, tipo 1 e tipo 2. Qual que é a diferença? Explica um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. O diabetes é uma doença multifatorial e é uma doença metabólica. Agora, as diferenças entre os vários tipos de diabetes, que assim, os principais realmente são dois, mas a gente tem outros tipos também, é que a gente precisa utilizar basicamente o tratamento de insulina. E os outros tipos, a gente pode utilizar comprimidos no início e depois pode vir a precisar de insulina. O diabetes tipo 1 é o tipo que é autoimune. O próprio organismo produz alguns anticorpos, glóbulos brancos, que atacam o pâncreas, que é um órgão que a gente tem, e atrapalha a produção da insulina. Na maioria das vezes até impede essa produção da insulina. E a pessoa precisa aplicar a insulina no subcutâneo para poder repor esse hormônio. Agora, o diabetes tipo 2, que é o mais prevalente, que é o que tem mais gente que realmente tem esse tipo, é aquele tipo que começa devagar, a glicose vai subindo devagar e normalmente é tratável no início com comprimidos, mas se a pessoa não cuida direito ou por ser uma doença que evolui, que é progressiva, ela pode vir a precisar de insulina também. Então, quer dizer que quando a gente pensa no diabetes na criança e no adolescente, o tipo mais prevalente é o tipo 1, é isso? Sim. Então, conta pra gente um pouquinho sobre os principais sinais e sintomas do diabetes mellitus tipo 1. O que essa criança e esse adolescente normalmente sente quando ele é diagnosticado com essa doença? Isso. Eu não falei anteriormente, mas o diabetes tipo 1, ele pode acontecer em qualquer faixa etária. Mas na maioria das vezes, acontece quando a pessoa está na fase da infância mesmo ou da adolescência. Então, essas crianças que estão na fase escolar, quando os pais chegarem, né, ou apresentarem um relatório falando que ela tem diabetes, na maioria das vezes vai ser o diabetes tipo 1, que é o diabetes autoimune que necessita de insulina. Nós sabemos que o diabetes mellitus é uma doença crônica, então ele não tem cura, mas tem tratamento. Qual que seria o tratamento para essas crianças e adolescentes com o diabetes tipo 1? Os sintomas do diabetes tipo 1 ou de um diabetes qualquer descompensado vão ser muita sede, muita vontade de fazer xixi, a criança pode perder peso, né? A criança, o adolescente, o adulto pode perder peso, e isso assim com semanas ou meses, né? Não vai ser um tempo tão prolongado. E a criança pode ficar com muita fome, pode ficar mais agitada, e a partir do momento que fez esse diagnóstico, ela já vai estar em tratamento, mas ela pode vir a ter esses sintomas num momento que descompense a doença também. Quer dizer, então, que essa criança ou esse adolescente, quando ele estiver fora de casa, por exemplo, na escola, que é onde eles passam uma grande parte do tempo, pode acontecer alguma intercorrência, ele pode passar mal, e se isso pode acontecer, fala um pouquinho pra gente sobre como que acontece e o que o professor ou as pessoas que estão próximos dessa clientela, o que eles podem fazer para ajudar, para socorrer diante de uma emergência, nesse caso. Sim, o tratamento dessa diabetes tipo 1 vai ser basicamente insulina, né? Então, tem que fazer a aplicação da insulina
no subcutâneo, que a gente chama, né? Que é o gordinho aqui da barriga ou de trás do braço. Então, a criança vai precisar aplicar várias vezes ao dia a insulina e vai precisar ter esse apoio também da escola, né? E para finalizar, eu gostaria que você falasse pra gente se esses adolescentes, essas crianças, eles apresentam alguma necessidade especial no cotidiano deles, se o professor deve estar atento a algumas questões em particular quando essa criança estiver dentro da sala de aula ou no intervalo, que tipos de cuidado são necessários? Sim, essas crianças, se elas estiverem bem controladas, tomando insulina direitinho, tentando ter uma alimentação mais saudável, elas podem ter uma vida normal, né? Podem brincar normalmente como as outras crianças, podem, se estiverem fazendo contagem de carboidrato para aplicação de insulina, podem comer o que quiserem, podem comer doce, só que tem que aplicar insulina de acordo com aquilo que ela comer. Agora, se for uma criança que não está fazendo contagem de carboidrato, que tem uma alimentação mais regrada, o ideal é que ela siga a alimentação orientada para ela, né? Que vai ser uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais natural, com o mínimo possível de adição de açúcar. Pode-se usar um adoçante, né? Mas não tem tanta necessidade, a partir do momento que ela está bem controlada. Só que em alguns momentos ela pode ter algum descontrole. Então, por exemplo, se ela tiver com uma glicemia alta, ela vai ter mais sede, vai ter mais vontade de fazer xixi. Então, ela precisa, até para conseguir normalizar essa glicemia, ela precisa poder sair um pouquinho, talvez mais vezes ou por um tempo maior, para poder beber mais água, para poder fazer mais xixi. Ela pode precisar medir a glicemia em algum momento, ou se ela estiver passando mal, ou antes dela se alimentar, ou antes de fazer uma atividade física, né? Então, assim, ela pode ter essa necessidade e até precisar da ajuda de alguém para isso. Ela pode precisar aplicar insulina antes de se alimentar ou antes de praticar uma atividade física, em algumas situações, né? Outra coisa que ela pode precisar por exemplo, se ela estiver se sentindo mal e com sintomas de hipoglicemia, né, que além daqueles que eu falei também podem ter outras coisas que a criança vai perceber, ela pode precisar comer alguma coisa ou pedir para poder tomar uma água doce, né? Às vezes a própria criança já tem essa sensibilidade. Fernanda, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição com um conhecimento, uma informação que é tão importante para todas as pessoas hoje em dia, porque qualquer pessoa pode encontrar, pode ter um amigo, um filho, um conhecido que tenha diabetes e é muito bom saber como lidar, como atender, como ajudar a promover a saúde, a qualidade de vida dessas crianças e adolescentes. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, desse bate-papo. E eu gostaria de dizer que, caso vocês tenham mais alguma dúvida ou queiram se envolver mais com essa temática, basta vocês nos procurarem no Instagram, no Facebook. Nós somos os Amigos dos Diabéticos de Lavras. Um abraço.